Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão Informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e as últimas atualizações sobre o mercado da bola. Sejam todos bem-vindos. Para você que não é inscrito ainda, inscreva-se, é gratuito também. O seu comentário é muito importante para nós. Ao lado do botão curtir também, peço aí que você dê o joinha no vídeo. Tem o botão hypar, assim você atribui pontos a esse vídeo e o YouTube entende que o conteúdo é relevante e divulga ele a mais seguidores como nós. Tudo isso de forma gratuita para você, não irá gastar nenhum centavo por isso. Galera que chegou agora, um abraço carinhoso a todos vocês e também para o Pedro Cipriano, que sempre está aqui acompanhando todas as lives e as programações do canal TV Timão. Bem-vindo, bem-vinda. E agora as notícias e informações. E agora a gente começa falando sobre o mercado da bola. E o Carlos Vinícius, vem ou não vem? Vamos saber. Bom, pessoal, o Corinthians vive em impasse com a situação do Carlos Vinícius, viu? Os empresários aí do jogador ofereceram ele à diretoria do Corinthians. No entanto, os caras queriam que o Carlos Vinícius, que agora está sem clube, né, ganhasse o mesmo que os principais nomes do atual elenco recebem por mês. Ele queria um salário equiparado ao do Yuri Alberto, que recebe mais ou menos 2 milhões e 200, dizem alguns por mês, incorporado ao salário, direitos de imagem e tudo mais. Só que Fabinho Soldado falou, meu amigo, por esse valor e por esse montante, sem chance. Após a recusa inicial do Corinthians, o staff do Carlos Vinícius diminuiu a exigência salarial em 20%. O Corinthians manteve a postura e, assim, pelo que soubemos, a última proposta e a última conversa nesse sentido, né, o staff aí do jogador gostaria que ele recebesse em salário cerca de R$1.200.000 mensais, que é muita grana ainda. Bom, Carlos Vinícius é brasileiro, tem 1,90 m, tem passagens por diversos clubes da Europa, mas, pelo que soubemos também, ele está fazendo de tudo para jogar no Corinthians. Essa informação quem trouxe foi o jornalista Marco Belo Júnior, que afirmou que o ex-jogador do Fulham está fazendo de tudo e não está medindo esforços para ser o novo contratado do Timão. Abre aspas. Eu consegui informação. Alguns clubes procuram ou procuraram Carlos Vinícius. Vários da Arábia Saudita, como o Al-Nars de Dubai, o PAOK da Grécia, eles procuraram, agora depois do 1º dia de julho. E ele disse não. Carlos Vinícius ganhava em libras na Inglaterra, então ele ganhava uma grana absurda. Sei lá, uns 5 milhões de reais mais ou menos convertidos. Na Arábia, ele ganharia isso ou mais, e ele não quer, ele quer vir ao Brasil, disse Marco Belo, que continuou. O Corinthians avisou que não tinha dinheiro, e o que o staff dele e o próprio jogador fizeram? Eliminaram a questão das luvas. Ele falou, não quero, só quero salário. Só que o salário que ele pediu é um salário alto, é um salário de jogador titular do Corinthians, um salário muito abaixo do que ele ganha ou ganhava na Europa, muito abaixo. Qualquer jogador lá, meia boca, ganha mais do que isso. Só que um salário alto para o Corinthians que está precisando baixar a folha salarial. O Fabinho Soldado avisou o staff do Carlos Vinícius que está tentando justamente liberar jogadores do elenco, como o Diego Palacios, o Alex Santana, que já saiu, o Coronado, que já saiu, para abrir espaço na folha salarial, para poder contratar jogadores. Mesmo assim, o Fabinho Soldado disse, esse valor que você pediu, a gente não vai pagar para você se você quiser ganhar isso aqui, completou Marco Belo. Bom, isso dito, o staff do jogador teria baixado a pedida salarial. Marco Belo completou, abre aspas, o Soldado é bom de negociação. Como o Carlos Vinícius quer jogar no Corinthians, ele baixou a pedida dele em 20%. Eu sei o valor que ele pediu primeiro. Eu sei o valor que o Fabinho disse que poderia pagar. E sei o valor que ele disse que aceita receber. Eu sei os 3 valores, não vou falar por questão de ética. E eles chegaram mais ou menos a um meio termo, ali de 20% a menos. Mais ou menos isso, do que ele havia pedido inicialmente, finalizou o Marco Belo. Mesmo assim, né? Um salário considerável para os padrões aí do futebol brasileiro. O Corinthians não vive a sua melhor fase na questão financeira, o problema também foram outros contratos que foram feitos com os jogadores que chegaram aqui, jogadores meia boca que chegaram por aqui com um salário muito alto, com um valor astronômico em luvas e não renderam em campo, não justificaram o alto investimento que o Corinthians fez.
Então, assim, tem que se pensar realmente se justifica ou se dá para fazer uma negociação dessa. A gente já viu recentemente a questão do Coronado. Cara, é inadmissível. O jogador que teve a sua carreira toda no futebol do mundo árabe, países ali que ele se destacou e tal, e a gente sabe que, né, que não é o forte deles o futebol em alto nível, ficou muito tempo por lá, teve um problema quando o Corinthians o contratou de adaptação, de readaptação, na verdade, né, ao futebol nacional, que aqui se joga muito, precisa ter aí uma estrutura física e muscular muito forte para aguentar a maratona de jogos. Não se firmou no Corinthians, não foi aquele jogador que o Corinthians contratou pagando um salário alto incorporado ao valor de luvas. Aí o cara recebia mais de 2 milhões de reais por mês, e o Corinthians ainda fez o favor de prometer, né, pagar aí 17 milhões de reais apenas em luvas. Para quem não sabe, luvas, né, aquele agrado que o clube oferece para o jogador preferir assinar o contrato e vir para o clube A ao invés do clube B. 17 milhões, a luvas, né, um agrado para você ficar rico e não render em campo. Aí coloca no papel 17 milhões em luvas, tudo bem que, né, que o Coronado rescindiu o contrato antes do final do vínculo, o Corinthians pagou apenas pelo período que aqui ele permaneceu, mas aí tem luvas, tem direitos de imagem, tem multa rescisória, tem... Enfim, cara, é um valor exorbitante. Não é o jogador que tem culpa, né? O jogador não obriga os dirigentes a fazerem esse contrato, ele pede, se colar, colou. No caso aí, né... Tudo vem colando, né? Tudo vem dando certo. E o Corinthians, infelizmente, dentro de campo, não tem tido retorno pelo alto investimento que tem feito. Então, assim, essas tratativas realmente têm que ser feitas de uma outra forma para que os interesses do Corinthians sejam a prioridade e não pagar um valor absurdo para que o jogador chegue aqui e realmente não jogue, né? Seja banco. Enfim, é só o meu pensamento, só a minha humilde opinião. E mais, Jorge Nicola afirma que bilionário quer investir no Corinthians. Olha só, pessoal, segundo informações do jornalista Jorge Nicola, há um investidor que está interessado em aportar uma grana bilionária no Corinthians. Outros clubes também, segundo o mesmo Nicola, estão no radar aí desse bilionário para uma possível futura parceria. Palavras do Nicola, abre aspas. Trata-se do bilionário que, aliás, também está em contato com o Vasco e Santos. Esses 3 clubes já iniciaram conversas com o bilionário angolano chamado Mário Gomes. Pois bem, o The Monaco Group pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Ele já foi apresentado para dirigentes do Corinthians e também Santos. Uma conversa preliminar com o Vasco que pode, nos próximos dias, avançar, completou Nicola. E ele explicou os detalhes, abre aspas. Por exemplo, surge um menino muito bom no interior de São Paulo. O Corinthians, ou Santos, ou Vasco, eles não têm dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro, fica com um percentual de uma futura importante venda e esse jogador é colocado em um desses 3 clubes, com os quais o Mário pretende estabelecer parceria. E depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação, exemplificou Nicola. Assim, pessoal, dentro do Corinthians, eles dizem que é especulação, tá? Mas a verdade é que se realmente isso proceder, né, que seria uma negociação para mim, né, no meu entendimento, assim, nada a ver. Corinthians, ele tem um departamento, ou deveria ter um departamento competente para tratar desses assuntos. Antigamente, essa pessoa era chamada de olheiro, né? Que estava em constante movimento, ia para as cidades, fazia aqueles populares peneirões, né? Assistia jogos de várzea, campeonato amador, torneios de categorias menores para observar garotos que tinham um potencial futuro para ser um bom jogador, um grande jogador, um talento em ascensão. Para que esse intermediário, então? Será que não tem ninguém competente no Corinthians para fazer esse trabalho aí de observação do futebol, para tentar trazer bons atletas, garotos que têm um potencial futuro para o Corinthians, que já tem uma estrutura pronta para receber esses jogadores e depois não necessitaria desse tipo de intermediação? E outra, né? É uma coisa assim, meio que...
no mínimo estranha. Se um cara está disposto a aportar uma grana milionária que seja no momento para depois poder ou não ter aí um retorno em cima de uma futura venda, que a gente não sabe nem se esse garoto vai se firmar como potencial ou se apenas ficará na promessa como tantos outros, como é recorrente aí no futebol não só brasileiro, mas no futebol mundial. Enfim, é uma conversa um tanto quanto estranha, para falar o mínimo. Não estou tirando crédito do Jorge Nicola, mas eu sinceramente achei essa informação do Nicola pra lá de esquisita. Eu sinceramente tenho muitas dúvidas quanto a esse tipo de parceria, né, que a gente não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, nem se dá idoneidade ou não. Enfim, tem que tomar cuidado. Vocês se lembram da MSI? Não preciso dizer mais nada, né? Enfim, se realmente isso proceder, tá? A informação do Nicola, ele que trouxe e tal, mas se realmente tiver um fundo de verdade, eu acho bom tomar cuidado, né? Todo cuidado é pouco, o Corinthians não precisa de mais nenhum escândalo para o seu currículo. E mais uma vez, assunto Memphis Depay volta à pauta. A treta entre Neto e Depay continua. Segundo o Neto, ele afirma que o Memphis não irá deixar barato, né, a dívida que o Corinthians mantém com ele e pode sim ingressar com ação na justiça contra o Corinthians caso esses débitos permaneçam. Segundo o Neto, os valores envolvidos na negociação do Depay estão muito além das condições financeiras do Corinthians, que já enfrenta uma série de dívidas e processos trabalhistas. Abre aspas. O Memphis vai entrar na justiça contra o Corinthians. Vocês têm alguma dúvida disso? Não vai aguentar pagar 6 milhões por mês, 9 milhões por um dia de uma suíte presidencial de 1.175 metros quadrados. 2 carros blindados da Lincoln, acho que é Lincoln a marca, blindados, com 2 seguranças particulares, cozinheira, completou o Neto ao criticar os gastos relacionados ao contrato envolvendo Corinthians e Memphis. Neto também criticou severamente os dirigentes do Corinthians por insistirem em uma política de contratação que considera inviável e irresponsável diante do atual cenário econômico do clube. Abre aspas. Hoje estamos em 2025. O Paulo Nobre, 12 anos atrás, pegou o Palmeiras sem dinheiro para pagar a luz e hoje o Palmeiras é um dos times mais fortes do mundo. Ah, mas está jogando mal? Dane-se. Quem deve para o jogador? Quem deve para empresário? No Palmeiras ninguém. Agora, quem deve são todos aqueles que fizeram o Corinthians chegar nesta catástrofe, analisou o Neto. Comentários e opiniões, deixo com vocês. Bom, pessoal, e para fechar aqui da nossa parte, nesse sábado o Corinthians enfrentou jogadores que tiveram seu nome ligados à história do Boca Juniors, comemorando 13 anos da conquista da Libertadores da América. O Corinthians venceu o Boca à ocasião, vários jogadores que foram importantes, entre eles Emerson Sheik, que marcou os gols da vitória do Corinthians, estiveram presentes nesse amistoso que aconteceu no estádio do Pacaembu, hoje Mercado Livre Arena Pacaembu, incluindo o técnico Tite. Aliás, ele foi recebido aí de braços abertos, pelos torcedores que gritaram o seu nome da arquibancada. Tite, inclusive, comentou o carinho com o qual foi recebido e falou que ele, como treinador de futebol, entende, que o seu papel é dirigir equipes várias, diversas, em vários mercados, em vários locais diferentes, mas que alguns lugares foram especiais, entre eles o Corinthians. Abre aspas. Ela, a torcida, me surpreende a cada momento. Sou profissional e sei que tenho a necessidade de trabalhar em diferentes locais, mas tem alguns locais que são especiais, em que nos sentimos acolhidos, sentimos o carinho. O torcedor cantou para mim e eu fui retribuir o carinho. A gente só dá de volta o que consegue receber. São gatilhos emocionais muito fortes, comentou o Tite. O técnico Tite está livre no mercado, desde que foi demitido do Flamengo em setembro do ano passado. Ele, inclusive, negociou com o Corinthians recentemente, após a saída do Ramon Dias, ficou próximo a um acerto, mas nos minutos finais aí, o filho dele ligou para o Fabinho Soldado e disse que não poderia aceitar a proposta, o contrato, porque o Tite teve um problema e por conta de problema de saúde mental, ele iria ficar afastado apenas tentando recuperar a sua saúde, tentando recobrar a sua saúde mental. Parte da torcida queria que o treinador voltasse, contudo, após a negativa, o Corinthians acertou com o Dorival Júnior. Quanto ao amistoso, o Corinthians empatou 1-1 nesse jogo festivo, que
lembrou uma das principais conquistas da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, a Libertadores da América. 13 anos completados aí no último dia 4 de julho. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é e sempre será Corinthians. Até o próximo encontro.